O Rio Grande do Norte perdeu 4 posições no ranking que mede a competitividade dos estados. O levantamento é do Centro de Liderança Pública. Agora, o Rio Grande do Norte ocupa a 19ª posição. O ranking é resultado da análise de 10 indicadores que vão desde sustentabilidade ambiental à segurança pública. E a segurança é apontada como a principal causa para a queda da competitividade do RN, viu? Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a doutora em Logística e professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Carla Mota. Professora, boa noite. Muito obrigado pela entrevista. Boa noite, Jardim. De forma geral, qual é a avaliação desse resultado? É um resultado muito ruim? É um resultado bem negativo, porque se olharmos a tendência dos últimos anos, o Estado apresenta uma tendência decrescente, é um declínio sucessivo. A cada ano nós perdemos pontos. Tem alguns setores, alguns dos índices componentes do ranking de competitividade em que nós temos crescido. O Rio Grande do Norte tem evoluído, por exemplo, em educação, em inovação, mas tem índices que ele está bem crítico, como a questão da segurança pública, né, a questão do acesso ao mercado também. Então, isso tem uma complexidade muito elevada. Ter uma posição tão ruim nesse ranking, em termos práticos, o que ele significa para o Estado, para a população? Significa uma queda na qualidade de vida e demonstra a falta de políticas públicas integradas para transformar essa realidade numa realidade melhor. O que se observa é que se você mantém um determinado comportamento e o resultado é negativo e você não altera o comportamento, a tendência é que esse resultado se mantenha negativo. Ou seja, para eu mudar e transformar uma realidade, eu preciso de uma nova abordagem. Dentre esses 10 indicadores, a senhora inclusive me falava, tem um que se chama potencial de mercado, né? E nesse, o Rio Grande do Norte está bem ruim, é o pior dos indicadores, né? A nota do Rio Grande do Norte, o índice fica em 10,6, quando a média do Brasil é 38,1. Isso significa que o Estado tem pouca capacidade de atrair investimento? Pouca capacidade de atrair investimento e de reter os investimentos existentes também. Se nós observarmos, tem havido uma grande evasão de indústrias e de empresas aqui do Estado. E isso é em função das restrições da precariedade das condições. No momento, o que o ranking demonstra e nós, como cidadãos, vivemos, é uma situação de muita preocupação com relação à segurança pública. E essa questão não é só para nós, mas afeta todos os outros elementos do ranking. Não há segurança pública porque há uma bandidagem nas ruas e essas pessoas que estão nas ruas em função da marginalidade. E a marginalidade decorre da falta de alternativas de trabalho e de também uma estrutura social que ampare, com educação, com saúde. Se não houver um pensamento e um planejamento integrado para fazer um desenvolvimento da economia do Estado, com vistas à geração de empregos, colocação das pessoas nos postos de trabalho, no futuro nós não vamos conseguir transformar essa realidade, isso só vai se agravar. Haverá uma redução dos negócios, uma redução da empregabilidade e um aumento da marginalidade e um aumento da insegurança. Então, as políticas de vamos prender os bandidos não resolvem. Podem até sanar um momento crítico, mas se nós observarmos os últimos anos do ranking, para nós chegarmos à situação que está, levamos de 8 anos até agora. Então, nós não podemos pensar que vamos transformar essa realidade em 1 ano ou 2. Mas é preciso ter uma visão de longo prazo, um horizonte maior, de 20 anos de desenvolvimento, para mudar uma cultura e transformar a realidade do Estado. Ataca-se as consequências sem atacar as causas. Exatamente. Professora, e a gente está aí, às vésperas de uma eleição, a senhora meio que já deu alguns indicativos aí, mas o desafio para o próximo governador, próxima governadora do Rio Grande do Norte é bastante grande, né? Nesse sentido. Eu diria que a palavra é desapego. É necessário que o eleito, ou a eleita, o governante do Estado, tenha o desapego da questão da reeleição,
de fazer obras que tenham uma visibilidade imediata e consiga se desprender e fazer alianças políticas voltadas para o desenvolvimento de longo prazo do Estado. Que seja um plano não de governo, mas um plano de Estado e que a sociedade, a academia e os empresários estejam envolvidos nesse plano, tanto no planejamento quanto no monitoramento da implantação das ações e também na medição dos resultados dessas ações. Enquanto se pensar no curto prazo, se tomar medidas de, por exemplo, na área de infraestrutura, que é que eu atuo na parte de logística, operação tapa-buraco. Isso não vai resolver. O que se precisa na área de logística, por exemplo, é uma integração multimodal. Tem que ser feito um planejamento de infraestrutura, levando em consideração todos os modos de transporte, a parte rodoviária, a parte ferroviária, a parte aérea, ou seja, é necessário que tudo seja visto de um modo integrado e não um foco, como tem sido, nas rodovias, que isso não resolve. Nós vimos agora em julho o caos que houve com a paralisação. Isso decorre de uma falta de visão de longo prazo. Políticas de Estado, né? Professora Carla Mota, doutora em Logística e professora do IFRN. Professora, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Agradeço pela oportunidade. Boa noite.